Querendo acabar com a fome no Brasil, a OAB conseguirá o exato oposto: empobrecer mais ainda a população e causar ainda mais insegurança jurídica. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, protocolou junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, uma ADPF com uma série de pedidos que tem como alvo o governo federal, com o objetivo de obrigá-lo a tomar várias medidas que, supostamente, têm a finalidade de mitigar o problema da fome no Brasil, algo que, de acordo com o órgão de classe, tem aumentado substancialmente no território nacional. Seriam quase 20 milhões de brasileiros atualmente na situação descrita pela OAB como insegurança alimentar. Ao que parece, uma vez que aquele problema de 2020, que você sabe bem qual é, está caminhando para o fim, após ter sido espremido ao máximo por todos os interessados, surge a necessidade de se colocar outro problema genérico na conta do atual governo, com vistas a enfraquecê-lo para as eleições do próximo ano. Certamente você se lembra daquele grupelho de pessoas acima do peso protestando contra a fome na Bolsa de Valores, não é mesmo? Pois é bem provável que essa história de aumento da fome no Brasil seja a nova e desesperada tentativa da oposição para enfraquecer Bolsonaro. É até irônico ouvir esse tipo de coisa de pessoas que meses atrás gritavam: saúde em primeiro lugar, a economia a gente vê depois. Mas enfim, voltemos ao tema deste artigo. Provavelmente você sabe que a OAB é citada diversas vezes na Constituição Federal. Se parece estranho para você que um órgão de classe esteja presente num texto constitucional, bem, é porque é estranho mesmo. Mas isso reflete bem a relação bastante íntima entre Estado e OAB, que já perdura há muito tempo. Nos últimos anos, porém, a entidade tem desempenhado um verdadeiro papel político, se alinhando claramente a pautas esquerdistas e progressistas. Não surpreende, portanto, que Felipe Santa Cruz, que já foi candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o PT de Lula, e que é filho de um ex-militante comunista, tenha sido eleito em 2019, já durante o governo Bolsonaro, para a presidência da OAB. Desde então, a organização passou a atuar como uma fonte de oposição ao governo federal, especialmente quando representada por seu presidente. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que numa sociedade livre, órgãos e entidades de classe poderiam existir e provavelmente existiriam mesmo. A livre associação é um direito humano fundamental e deve ser respeitado. A diferença, porém, é que numa sociedade livre, nenhum profissional seria obrigado a se filiar a qualquer entidade que fosse, nem seria impedido de exercer seu ofício por não estar associado a qualquer órgão de classe. Todos seriam livres para participar ou não de associações profissionais, independente de qual seja sua área de atuação. Nos atuais moldes, portanto, funcionando como um monopólio de participação obrigatória, a entidade em questão fere os princípios libertários. Isso posto, porém, vamos analisar os pedidos feitos pela OAB ao STF e se eles de fato fazem sentido, levando-se em consideração que o suposto objetivo da entidade é combater a fome no país. Segundo a petição assinada pelo já citado presidente da entidade, o aumento da fome no país é fruto do desmonte de políticas públicas ineficientes e deficitárias no combate à fome no Brasil, acarretando redução de investimentos relacionados às políticas sociais. Aquela balela de sempre, que já conhecemos bem. Além de pedir a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, seja lá o que isso for, e de solicitar mudanças no programa Bolsa Família, a OAB também requer que seja adicionado ao orçamento de 2021 um crédito destinado à realização do censo, bem como um investimento nada modesto de R$ 1 bilhão no programa de aquisição de alimentos, devendo tal valor ser ajustado anualmente pelo IPCA. Nesses primeiros pontos, já podemos perceber o quão descolado da realidade está o pedido da OAB. Um dos grandes problemas da economia brasileira nos moldes atuais de intervenção estatal é justamente a dívida pública, que aumentou no ano passado em nada menos que 760 bilhões de reais. Pois o que a entidade pede é que o Estado, com um orçamento mais do que estrangulado, se endivide ainda mais para bancar esse aumento de despesas, parecendo desconhecer o fato econômico óbvio
óbvio de que essa dívida em algum momento deverá ser paga, por mais que economistas mainstream de renome, como Delfim Neto, insistam em dizer que dívida pública não se paga, apenas se rola. A OAB também pede ao STF que obrigue o governo a garantir o acesso da população ao gás de cozinha por meio de uma adequada política de preços. Ora, sabemos bem o que isso quer dizer. Deixando todo o linguajar demagógico de lado, o que a OAB está pedindo é simplesmente subsídios estatais que permitam que o valor final do gás de cozinha seja menor. Ou, pior ainda, que o governo federal controle os preços do gás, independente dos custos de produção envolvidos. Em ambos os casos, a situação descambaria para uma total tragédia econômica. Na primeira hipótese, o governo teria que destinar recursos em grande quantidade para subsidiar o preço do gás de cozinha para o consumidor final. De onde viriam esses recursos? Como bem sabemos, o Estado, uma vez que não produz riqueza, apenas pode se financiar mediante extorsão da população, ou seja, por meio da cobrança de impostos, por meio da emissão de dívida pública ou por meio da impressão de mais dinheiro. Qualquer uma dessas formas é potencialmente danosa à população, especialmente para a parcela mais pobre, uma vez que esta tem poucas condições de fugir dos impostos extorsivos praticados pelo Estado brasileiro, tem sérias dificuldades em poupar dinheiro e sofre com mais intensidade os efeitos da inflação. A segunda hipótese, por sua vez, levaria a um grave desabastecimento em todo o território nacional, como já vimos acontecer muitas vezes no passado. Mais uma vez, quem sofreria mais seria a população mais pobre, que não pode recorrer a outras alternativas para cozinhar seus alimentos e que precisará sacrificar mais do seu orçamento mensal para comprar gás de cozinha no mercado negro. Mercado este que, inevitavelmente, surge em tais situações de controle de preços. Dentre todos os pedidos da OAB, porém, aquele que tem o maior potencial para destruir a economia do Brasil é o retorno do auxílio emergencial, no valor original de R$ 600 por mês. Como no exemplo citado anteriormente, o retorno do auxílio emergencial obrigaria o governo a cobrar mais impostos, emitir mais dívida ou depreciar ainda mais a moeda. Não é preciso ir muito a fundo na teoria para perceber essa realidade. Sem dúvida, o súbito aumento no índice de inflação acumulada, o citado IPCA, que temos visto nos últimos meses, se deve à expansão da base monetária praticada pelo governo brasileiro desde o ano passado, justamente para custear o pagamento do auxílio emergencial. Ainda há outros tantos pontos na ADPF protocolada pela OAB, mas o ponto central já está bastante claro. Buscando supostamente combater a fome, o órgão de classe apenas conseguirá, caso tenha seus pedidos atendidos, piorar ainda mais a situação econômica do país. Com mais intervenção estatal, a moeda corrente tende a se depreciar num nível maior, o que vai aumentar ainda mais e de forma generalizada os preços, inclusive do gás de cozinha e dos alimentos, itens que teoricamente motivaram o pedido da OAB. No fim das contas, os pobres ficarão ainda mais pobres se os pedidos do presidente Felipe Santa Cruz vierem a ser atendidos pelos Supremos Ministros. Não é uma atitude errada querer dar uma vida melhor para a população pobre de um país. Se esse realmente é o objetivo da OAB, ou se isso não passa de uma jogada política, fica a critério de cada um decidir. Contudo, ainda que a entidade esteja agindo com a melhor das intenções, o fato é que se seus pleitos forem acatados pelos ministros do STF, nós teremos o exato oposto do resultado almejado. Veremos o aumento da pobreza no Brasil e uma piora generalizada na vida já sofrida da parcela mais pobre da população. Se a OAB quisesse realmente melhorar a vida de todos os brasileiros, ela deveria agir justamente na área em que seus membros possuem mais conhecimento, no direito. É fato que um dos grandes entraves para o crescimento econômico do Brasil é a terrível insegurança jurídica que impera nestas terras. Por que não vemos a OAB empenhada em apoiar projetos de lei que tragam maior segurança para as negociações e contratos e que coloquem restrições à atuação do Estado na vida dos indivíduos? Se a OAB quer justamente a riqueza do povo brasileiro, por que não vemos a entidade lutando por mais liberdade? O fato, porém, é que esse órgão de classe monopolista quer ainda mais Estado, mais restrições, mais leis estapafúrdias, porque tudo isso aumenta o poder da classe judiciária do país.
Faça uma pesquisa. Visite uma turma de estudantes de direito e pergunte quantos dos presentes pretendem ingressar na carreira pública. Você provavelmente se surpreenderá ao saber que quase todos os alunos desejam prestar um concurso público no futuro. Mas isso nos dá uma boa dimensão da origem do problema da OAB. Tanto aqueles que já são advogados, quanto aqueles que futuramente ingressarão nessa carreira, querem mais Estado justamente porque querem fazer parte do sistema. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!